Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia, professor. Sim. Bom dia. O Zoom deu uma travada aqui, mas tá voltando aqui. Deixa eu ver se abre aqui a página. Abriu. Que eu quero. Dá um minutinho aí pro pessoal entrar na sala pra gente começar. Vou ver se agora vai. Vamos ver aqui. Apareceu aí para todo mundo os slides, gente. Tá me ouvindo direitinho? Pessoal? Sim. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar. Admitir o pessoal aqui e a gente começa. Bom, é o seguinte, nós falamos na última aula da dilatação de, de líquidos, certo? Então, falamos da dilatação volumétrica de líquidos e encerramos com dilatação irregular da água. Eu falei para vocês da formação das pontes de hidrogênio no momento da solidificação. E aí falei que a água ela tem esse comportamento irregular justamente devido ao, ao processo de formação dessas pontes de hidrogênio no momento que a água se solidifica. Então, ela precisa movimentar as moléculas para formar as pontes de hidrogênio e isso gera um maior espaço entre as moléculas, fazendo com que ela comece a dilatar. Então, a água ela tem uma dilatação que a gente chama de dilatação irregular ou anômala da água. O que seria isso? Qualquer substância, quando você aquece, ela dilata, as moléculas ganham energia e se afastam. Quando você resfria, as moléculas estabilizam, perdem energia e se aproximam. No caso da água, de 0 a 4 graus, vai ocorrer essa dilatação irregular, ou seja, vai existir uma formação das pontes de hidrogênio devido ao início do processo de solidificação e essa movimentação vai gerar um afastamento das moléculas. Então, quando você aquece a água de 0 a 4 graus, ela vai comprimir, tá? De 4 para cima, volta a ser normal. Então, dilata como qualquer outra substância se você estiver aquecendo. Já no caso do resfriamento, ocorre o oposto. Então, estou falando de aquecimento, tá bom? Quando você aquece a substância de 0 a 4 graus, qualquer substância ela vai dilatar. No caso da água, até aqui, ó, de 0 a 4 graus, ela vai comprimir, ó, o volume diminuiu. Acima disso, passou dos 4 graus, ela vai dilatar normalmente, como qualquer outra substância. Então, a dilatação irregular, ela só acontece nesse intervalo de temperatura, de 0 a 4 graus. E o zero, ele coincide com o ponto de fusão da água. Então, quando a água
derrete ou solidifica, você vai ter esse comportamento irregular. Então, professor, aqueci a água. Se eu aqueço a água dilata ou a água comprime? Depende. Se ela for aquecida de 4 para 10 graus, por exemplo, ela vai dilatar como qualquer outra substância. Agora, se ela for aquecida de 0 a 4 graus, ela vai comprimir, porque você vai justamente desmanchar essas pontes de hidrogênio e aí as moléculas vão se aproximar novamente, certo? Então, desfaz o espaço vazio entre as moléculas e elas se aproximam. Então, aqueci de 0 a 4, ela vai comprimir, de 4 para cima ela dilata regularmente. A mesma coisa, resfriei de uma temperatura qualquer até 4 graus, ela está comprimindo. De 4 até 0, ela vai dilatar. Como eu disse para vocês no exemplo do refrigerante, que eu coloco no congelador e esqueço lá no congelador, certo? Então, essa dilatação irregular, ela só ocorre no intervalo de 0 a 4 graus. Passou disso, a dilatação é completamente normal, tá? Então, por esse motivo que você tem, quando você pega uma forma de gelo, por exemplo, você enche a forma de gelo, você coloca no nível, a água no nível da forma. Quando você colocou no congelador, que você vai tirar o gelo feito, você vê que ele está acima do nível que você colocou. Por quê? Justamente porque a água ela dilata, está resfriando, mas ela vai dilatar no momento que ela está solidificando. Então, de 4 até 0 é o momento que inicia-se o processo de solidificação. Ela ainda não é sólida, mas começa a formar aqueles cristais de gelo. Então, se você colocar um copo e for observando, quando atingir essa temperatura de 4 e for caindo para 3, para 2, para 1, você começa a ver aqueles cristais formando na água, né? Ela fica toda cheia de cristal que está começando o processo. Ela só vai solidificar mesmo a 0 graus, que é o ponto de fusão e de solidificação da água, tá? Mas o processo de movimentação molecular, de afastamento ou aproximação, inicia-se nesse intervalo. Então, a gente fala que a água tem uma dilatação irregular, anômala, porque ela é diferente do normal, ok? E o que que isso quer dizer? O negócio hoje está complicado, sumiu aqui. Deixa eu ver se aparece aí o slide para vocês. Para mim desapareceu aqui. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui novamente para ver se tem alguma coisa que eu possa fazer. Sumiu. Eu tô com um probleminha aqui, não tô conseguindo abrir o slide, mas não tem muita importância não é muito fundamental não, é só para mostrar para vocês que de 0 a 4 graus, como tem esse processo diferenciado, então quando atingir 4 graus, a água vai apresentar o seu volume mínimo, tá? Por que volume mínimo? O menor volume da água é quando ela tem 4 graus Celsius. Por que isso? Porque acima de 4 graus, se você aquecer de 4 para 5 graus, para 6, para 7, ela vai dilatar. E se você resfriar de 4 para 3, para 2, para 1, ela também vai dilatar. Então, a 4 graus seria o menor. Não aparece não, depois eu mostro para vocês. Um gráfico que representaria justamente isso, o menor volume ocupado pela água ocorre exatamente aos 4 graus Celsius de temperatura. Por que isso? Porque se eu aquecer, ela vai dilatar, se eu resfriar, ela também vai dilatar,
devido à dilatação anômala da água. Beleza? Todo mundo me ouviu? Conseguiu entender isso, gente? Sim. Tranquilo, né? Então, os outros líquidos se comportam normalmente, tá? Vão dilatar normalmente, porém, a água vai sofrer essa dilatação irregular. Deixa eu ver aqui, fechar esse slide da água. Acho que isso aqui tá com problema. Bom, então, falando hoje, continuando dessa parte de dilatação, nós vimos que hoje o negócio está meio complicado aqui. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Cortou alguma coisa aí? Que para mim o negócio ficou tudo branco aqui. Tá tranquilo. Eu não estou entendendo não. Para mim ficou tudo branco. Bom, apareceu aí os exemplos, né? Para todo mundo. Então vamos lá. Qualquer coisa, abra o microfone, por favor, e me avisem se cortou, se interrompeu alguma coisa. Então o que acontece? Nós vimos a dilatação do líquido. Falei para vocês que o líquido ele não tem forma definida, e então nós somos obrigados a colocá-lo dentro de um recipiente para que ele tome a forma do recipiente e a gente possa medir apenas a sua dilatação volumétrica. E disse que a gente não pode desprezar a dilatação do recipiente. Então nós temos a dilatação aparente, que é o que aparentemente a gente vê acontecer. Temos a dilatação do recipiente, que tem que ser compensada pelo líquido, para que depois ele derrame e a gente veja o que está acontecendo. E a dilatação real, que é a soma da aparente mais a do recipiente. E falei também que a gente pode calcular usando a fórmula quando a gente soma gama do recipiente mais o gama aparente, né? E aí a gente acha o gama real e calcula a dilatação real. E aí, invertendo essas fórmulas, a gente vai achar ou a dilatação aparente, ou a do recipiente, ou a dilatação real do líquido. E finalizamos aí falando da dilatação irregular da água, que é só esse detalhezinho de 0 a 4 graus que a água possui, certo? Então, para concluir essa parte de dilatação, nós vamos exemplificar aqui os líquidos que nós falamos e exemplificamos dilatação de sólidos, dilatação linear, superficial e volumétrica, e agora a dilatação volumétrica de líquidos, tá? Bom, lembrando que daqui a pouco eu vou fazer uma chamada, tá bom? E aí vocês vão abrir a câmera, o microfone e me responder a chamada para a gente registrar aqui a presença de vocês. Primeira questão, desculpa. Um recipiente para líquidos tem capacidade de 120 litros, é completamente cheio a uma temperatura de 10 graus. Esse recipiente é levado para um local onde a temperatura é de 30 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 graus centígrados a menos 1, e considerando desprezível a variação de volume do recipiente, a quantidade de líquido derramado em litros é igual a quanto? Então, veja bem, ele quer a quantidade de líquido que derrama e pediu para a gente desprezar a dilatação do recipiente. Se não tem dilatação do recipiente, a dilatação aparente vai ser igual à dilatação do real, certo? Então, a dilatação real é igual à aparente, porque a do recipiente não existe. Eu disse para vocês que a dilatação real é a aparente mais a do recipiente. Se o recipiente não dilata, ele está mandando aí desprezar essa dilatação, a dilatação real é igual à dilatação aparente. Então, a dilatação aparente é a dilatação real do líquido. ΔV aparente é igual a VO vezes o gama real vezes ΔT, variação de temperatura. ΔV aparente vai ser qual o volume inicial? 120 litros, porque o recipiente está completamente cheio.
qual é a dilatação, coeficiente de dilatação? O coeficiente do líquido, 1,2 vezes 10 a menos 3. Não vou usar o aparente porque ele vai ser igual ao real. E ele não deu o aparente. Como não tem dilatação do recipiente, a própria dilatação do líquido, coeficiente, vai ser o aparente. Vezes ΔT, que foi de 30 menos 10 graus, 20 graus. Então, ΔV aparente vai ser 120 vezes 20 vezes 1,2 vezes 10 a menos 3. Então, você tem aqui 2.400 vezes 1,2 dá 2.880 vezes 10 a menos 3. 2.880 dividido por 1.000, 2,88. 2,88 o quê? Litros, que você usou 128 litros. Portanto, a resposta correta é a letra C, 2,88 litros. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Bom, dilatação irregular da água. Certa massa líquida de água, ou água líquida sob pressão normal, sofre um aquecimento a partir de uma determinada temperatura. Nessas condições, podemos afirmar que o volume da água permanece constante se o aquecimento for de 0 a 4 graus, falso. Se aquecer de 0 a 4, o volume dela vai diminuir, porque você está aquecendo no intervalo de irregularidade. Então, quando você aquece, as pontes de hidrogênio se desfazem, porque ela vai fundir, e aí o volume vai diminuir. Letra B, o volume de água aumentou com aquecimento de 0 a 4? Não. Se fosse qualquer outra substância, iria aumentar. No caso da água, que apresenta dilatação irregular, ela vai comprimir, diminuir de volume. C, o volume da água tanto pode ter aumentado como diminuído devido ao comportamento anômalo, verdadeiro, tá? Ela pode aumentar ou diminuir, depende da temperatura. Se você aquece, ele está falando que aqueceu a partir de determinada temperatura. Se você aquece de 4 para 10 graus, por exemplo, o volume vai aumentar. Se você aquece de 0 a 4 graus, o volume vai diminuir. Então, o volume da água ele pode tanto ter aumentado como diminuído devido a esse comportamento irregular dela e a depender da temperatura que você está analisando. Como ele não determinou qual é a temperatura, ele tinha que falar aqui para a gente poder analisar. E aí tem as duas possibilidades, por isso que a resposta correta é a letra C. Ok? Todo mundo entendeu essa questão aí de dilatação irregular? Dúvidas, meu povo? Nenhuma. Pois é. Como ele vai cobrar a dilatação irregular da água é justamente dessa forma aqui, tá? São questões teóricas envolvendo aí essa questão da dilatação irregular, ok? Terceiro exemplo. Sabe-se que o coeficiente de dilatação real do mercúrio vale 18 vezes 10 a menos 5 graus centígrados a menos 1, que é elevado, viu, a menos 1. Qual o coeficiente de dilatação aparente do mercúrio quando a gente mede num recipiente de alumínio? Dados o coeficiente de dilatação linear do alumínio, vale 24 vezes 10 a menos 6 graus centígrado a menos 1. Então, como é que eu vou calcular isso? Ele pediu para calcular o coeficiente de dilatação aparente. A gente sabe que o coeficiente de dilatação real é igual ao aparente mais a do recipiente, certo? Como ele pediu o aparente, é só passar o do recipiente para o outro lado. Então, o coeficiente de dilatação aparente corresponde ao coeficiente de dilatação real menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Então, gama aparente é igual a gama real menos o gama do recipiente. Gama aparente vai ser: qual o coeficiente de dilatação do mercúrio? 18 vezes 10 a menos 5. Então, 18 vezes 10 a menos 5 é o coeficiente de dilatação real do mercúrio. Qual o coeficiente de dilatação do recipiente? Ele deu o coeficiente de dilatação linear do recipiente. Lembre-se que o recipiente é feito de material sólido. Então, ele tem dilatação linear, superficial e volumétrica.
Então, ele passou aqui, 24 vezes 10 a menos 6 é o alfa, tá? Para achar o beta o gama, desculpe, do recipiente, você vai ter que multiplicar alfa por 3, porque o gama é 3 vezes alfa. Então, 3 vezes 24 dá 72, vezes 10 a menos 6, grau centígrado a menos 1, é o gama do recipiente. E aí você vai substituir aqui. Então, gama aparente, 18 vezes 10 a menos 5, menos 72 vezes 10 a menos 6, que é o gama aparente, tá? E aí, é só a gente calcular. Posso diminuir do jeito que está aqui? Não. Por quê? Porque os expoentes estão diferentes. O que eu faço? Eu devo elevar ou reduzir ao mesmo expoente. Como é que eu faço isso? Trabalho com a vírgula no número que antecede a potência. Então, 18 vezes 10 a menos 5, 72 vezes 10 a menos 6. Se eu correr a vírgula para cá, eu vou acrescentar uma casa no expoente. Então, vai ficar 7,2 vezes 10 a menos 6 mais 1, que é menos 5. Então, vai dar gama aparente é 18 vezes 10 a menos 5, menos 7,2 vezes 10 a menos 5. Agora que os expoentes são iguais, eu posso realizar a subtração normalmente. 18 menos 7,2 dá 10,8. Conserva a potência que é comum aos dois, 10 a menos 5, grau centígrado a menos 1. Então, a minha resposta vai ser que o gama aparente é igual a 10,8 vezes 10 a menos 5, grau centígrado a menos 1. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Então, vamos continuar. Certo frasco de vidro está completamente cheio, com 50 centímetros cúbicos de mercúrio. O conjunto se encontra inicialmente a 28 graus Celsius de temperatura. No caso, o coeficiente de dilatação médio do mercúrio tem um valor igual a 180 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1, que é o mesmo 1,8 vezes 10 a menos 4, tá? Só que aqui ele botou em notação 180 vezes 10 a menos 6. O coeficiente de dilatação médio do vidro linear 9 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1. Determine o volume extravasado, ou seja, o volume que derramou de mercúrio quando você eleva a temperatura para 48 graus. Então, a quantidade de líquido que derrama é a dilatação o quê, gente? É a dilatação real do líquido, do mercúrio? Não. É a dilatação o quê? Aparente, não é isso? Então, a quantidade de líquido que derrama é o que a gente vê, o que aparentemente acontece. Então, a quantidade de líquido que derrama é a dilatação aparente. Ele está pedindo para você determinar a dilatação aparente do mercúrio. Como é que eu vou fazer isso? Dilatação aparente, ela corresponde ao volume inicial vezes o gama aparente vezes ΔT. Como é que eu vou achar o gama aparente? Gama real é o gama aparente mais o do recipiente. Se eu pegar o gama aparente, vai ser o real menos o do recipiente. Passo do recipiente para lá, fica negativo. Então, gama aparente é o gama real menos o gama do recipiente. Gama aparente vai ser quem é o gama real? Coeficiente de dilatação do mercúrio. O mercúrio é um líquido, é um metal que se encontra líquido. Então, o coeficiente de dilatação que ele deu já é o volumétrico, porque o líquido só tem dilatação volumétrica. 180 vezes 10 a menos 6 é o coeficiente de dilatação volumétrico do mercúrio, do líquido real. E o coeficiente linear do vidro vale 9 vezes 10 a menos 6. Ele deu o alfa, que é o linear. O gama do vidro, do recipiente, vai ser 3 vezes alfa. Então, 27 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 9 vezes 10 a menos 6. 27 vezes 10 a menos 6 é o gama do recipiente. Porque aqui ele passou o alfa do recipiente. Eu tenho que transformar. O gama aparente vai ser 180 vezes 10 a menos 6, menos 27 vezes 10 a menos 6. Do jeito que está aqui, eu posso diminuir, porque as potências são iguais. 180 menos 27 dá 153. Conserva a potência que é comum aos dois,
vezes 10 a menos 6. Então, o gama aparente ele vai ser 153 vezes 10 a menos 3, menos 6, desculpe, grau centígrado a menos 1. Esse é o valor do gama aparente. E aí, com o gama aparente, eu jogo na fórmula e acho a dilatação aparente, que é a quantidade de mercúrio que vai derramar. Delta V aparente é igual a VO vezes gama aparente, que foi esse que eu calculei aqui, vezes delta T. Delta V aparente, a dilatação volumétrica aparente, vai ser o volume inicial, o mesmo do recipiente, 50 centímetros cúbicos, porque ele foi completamente cheio. Gama aparente, 153 vezes 10 a menos 6, coloquei aqui no lugar do gama. E a variação de temperatura, 48 menos 28, 20 graus, variou de temperatura. 50 vezes 20 dá 1.000, 1.000 é 10 a terceira, então posso cortar os 3 zeros aqui e somar ao expoente aqui. Vai ficar 153 vezes 10 a menos 3. 153 vezes 10 a menos 3 é 153 dividido por 1.000. 0,153 centímetros cúbicos, porque eu calculei em centímetro cúbico, peguei o volume de 50. Então, a dilatação aparente, a quantidade de mercúrio que derrama, nesse exemplo aqui, será de 0,153 centímetros cúbicos de mercúrio derramado. Beleza? Conseguiram entender? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, vou dar uma pausa aqui rapidinho para a gente fazer a chamada. Para não ficar em cima da hora e depois a gente retorna com o quinto exemplo, tá? Abra o microfone, por favor, e me avisem aí. Me respondam aí a chamada e o vídeo. A câmera também, o pedido da escola. Ayrton. Tá aí, Ayrton? Não. Ana Clara. Oi, professor. Ana Clara, presente. Ana Luísa Barbosa. Ana Luísa Barbosa tá aí? Não. Ana Schettini. Presente. Débora. Débora Blanco. Eric. Presente. Iane. Iane. Presente. Beleza. Igor. Igor tá aí, não? Isaac. João Pedro. Aqui, presente. Beleza. Lara. Aqui, professor. Joia. Leandra. Presente. Beleza. Luíde. Luíde tá aí. Luíde. Luiz Gabriel. Presente. Luziane. Maria Luísa. Maria Luísa tá aí. Matheus. Natan. Presente, professor. Beleza. Natan tá aí. Pedro, Felipe. Pedro. Rafael. Rafael Costa. Presente. Raquel. Rodrigo. Oi, professor. Beleza. Samuel. Samuel não. Sara. Aqui. Beleza. Silas. Silas não. Ingrid. Aqui. Maria Eduarda Melo.
Aqui. Hugo Samuel. Hugo. Ludmila Mello. Pronto. Então, beleza. Vamos lá. Eu vou voltar para os nossos exemplos. Então, quarto exemplo, todo mundo entendeu? Nenhuma dúvida? Beleza. Quinto exemplo. Outro exemplo de dilatação irregular, tá? Então, quando um frasco completamente cheio de um líquido é aquecido, verifica-se um certo volume de líquido transbordado. Esse volume mede o quê? Então, o volume de líquido que derramou foi a dilatação aparente. Essa dilatação aparente é a dilatação aparente do líquido. Então, se você analisar a resposta, ó, a dilatação absoluta do líquido menos a do frasco, a dilatação do frasco, a dilatação real absoluta do líquido, a dilatação aparente do frasco e a dilatação do frasco mais a do líquido. Então, você não tem a dilatação aparente do líquido, não tem nenhuma resposta falando da dilatação aparente do líquido. Mas você sabe que a dilatação aparente vai ser a dilatação real menos a do recipiente, que é proporcional ao gama aqui. ΔV aparente é igual a ΔV real menos o ΔV do recipiente. Então, a resposta correta é a letra A. A dilatação aparente, que é a quantidade de líquido que transbordou, corresponde à dilatação real do líquido, absoluta do líquido, menos a do recipiente. Então, você pega a dilatação real, diminui da do recipiente, você acha a dilatação do líquido. Portanto, a resposta correta é a letra A. Ok? Sexto exemplo. Um líquido é colocado em um recipiente a uma temperatura inicial de 20 graus. Em seguida, ele é aquecido até atingir 80 graus Celsius de temperatura. Sabe que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3,8 vezes 10 a menos 4 graus centígrados a menos 1 e que o volume inicial é de 500 ml. Calcule a dilatação sofrida pelo líquido. Então, você vai pegar a dilatação do líquido e calcular em cima dos dados que ele passou. Ele já deu o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, tá? 3,8 vezes 10 a menos 4, já é o coeficiente real. Então, ΔV real é igual a VO vezes gama vezes ΔT. A dilatação volumétrica vai ser o volume inicial, 500 ml, vezes o coeficiente de dilatação, que é 3,8 vezes 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, tá? Então, observe que ele mandou desprezar a dilatação aparente. Então, a dilatação real vai ser a dilatação aparente que você vai ver. Ele mandou desprezar do recipiente, tá? Então, a real vai ser igual à aparente, já que a do recipiente é desprezível. ΔV é igual a 500 vezes 60, dá 30.000, vezes 3,8 vezes 10 a menos 4. 30.000 é 3 vezes 10 a 4. 10 a 4 com 10 a menos 4 corta, desaparece. Fica 3 vezes 3,8. 3 vezes 3,8 vai dar 11,4 ml. Então, ΔV, a dilatação volumétrica, vai ser de 11,4 ml para essa variação de temperatura. Beleza? Sétimo exemplo. Um recipiente de vidro com 200 ml está completamente cheio de mercúrio e ambos se encontram a 30 graus. Se a temperatura do sistema sobe para 90, qual o volume de líquido em ml que transborda? Então, ele quer novamente a dilatação aparente. Ele passa o coeficiente real e o coeficiente do vidro. Observe que ele já passa o gama do mercúrio e o gama do vidro. Então, já é o coeficiente de dilatação volumétrico. Como é que a gente vai resolver? Temos que achar o gama aparente, igual aquele outro exemplo lá de cima. Gama real é o aparente mais o do recipiente. O gama aparente vai ser o real menos o do recipiente. O gama aparente vai ser
O coeficiente real do mercúrio, 1,8 vezes 10 a menos 4, menos 3 vezes 10 a menos 5. Como os expoentes são diferentes, para diminuir, eu tenho que reduzir ou elevar para o mesmo expoente. Então, eu corro a vírgula para cá, para a esquerda, e acrescento 1 no expoente. Vai ficar 0,3 vezes 10 a menos 4, o coeficiente de dilatação do recipiente. Gama aparente vai ser 1,8 vezes 10 a menos 4, menos 0,3 vezes 10 a menos 4. Como está no mesmo expoente agora, eu posso diminuir. 1,8 menos 0,3 dá 1,5 vezes 10 a menos 4, que é o coeficiente de dilatação aparente do mercúrio. E aí eu jogo na fórmula e acho a dilatação aparente. ΔV aparente é igual a VO vezes o gama aparente, que eu acabei de calcular, vezes ΔT. O volume é de 200 ml, vezes 1,5 vezes 10 a menos 4, que é o gama aparente que eu acabei de calcular, vezes a variação de temperatura de 30 para 90, 90 menos 30, 60. 200 vezes 60 dá 12.000. 12.000, corto aqui, vai ser 1,2 vezes 10 a 4, corto com 10 a menos 4, fica 1,2 vezes 1,5. 1,2 vezes 1,5 dá 1,8 ml. Portanto, a resposta correta é a letra A. 1,8 ml é a quantidade de líquido que vai derramar, ou seja, a dilatação aparente desse mercúrio nesse recipiente. Ok? Dúvidas? Tá tranquilo? Estou indo rápido por causa do nosso tempo que está acabando. Mas estão conseguindo entender aí? Qualquer dúvida, abra o microfone e me fala. Nenhuma, Beleza? professor. Joia. O 8º exemplo, que é o último, nosso tempo também está acabando. Um recipiente tem capacidade de 3.000 centímetros cúbicos a 20 graus. Ele está cheio de um líquido. Ao aquecer o conjunto para 120 graus, vão derramar 27 centímetros cúbicos. Qual o coeficiente de dilatação aparente desse líquido em relação ao material que é feito o recipiente em grau centígrado menos 1? Então, você vai inverter a fórmula. Você sabe que dilatação aparente é igual a VO vezes o gama aparente vezes ΔT. A dilatação aparente é a quantidade de líquido que derrama, ele já deu, 27 centímetros cúbicos. Volume inicial, 3.000 centímetros cúbicos. O gama é o que eu quero descobrir, o gama aparente, e a variação de temperatura, 120 menos 20, 100. Invertendo, eu vou passar o 3.000 e o 100, que está multiplicando o gama, que dá 300.000, dividindo. Então, eu tenho que gama aparente vai ser 27 dividido por 300.000, que nos dá 0,00009, ou 9 vezes 10 a menos 5 graus centígrado a menos 1. Portanto, a resposta correta é a letra B. O coeficiente de dilatação aparente desse líquido vai ser 9 vezes 10 a menos 5 graus centígrado a menos 1. Beleza? Meus queridos, nosso tempo está acabando. Professor, Pode falar. deixa. Ó, se tiver qualquer dúvida, como nossa aula vai ser interrompida aqui pelo Zoom, manda mensagem no WhatsApp que eu respondo para você, tá bom? Esses exemplos eu vou postar, mas não esqueça de mandar a mensagem lá com a dúvida que eu respondo no WhatsApp para vocês, tá ok? É porque falta menos de 1 minuto e essa aula vai encerrar. Obrigado pela participação de vocês. Bom restante de aula, tá? Bom dia para todos. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp. Valeu, galera. Um Tchau, abração. professor. Tchau, Tchau, tchau. professor. Bom dia para vocês. Valeu, Um abraço. professor. Obrigado aí pela participação. Valeu, professor. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.